Bem-vindo ao refúgio das coisas perdidas. Quando a noite ficava funda, o refúgio das coisas perdidas ouvia primeiro os sons menores. Entre as prateleiras de madeira, as lamparinas balançavam devagar. Frascos antigos, panos dobrados e molduras desbotadas seguravam suas sombras em silêncio. Naquela noite, a primeira coisa a despertar não foi um objeto grande. Foi uma pequena chave. Ela estava sobre um prato branco de porcelana, na ponta de uma prateleira. Ninguém sabia quem a havia colocado ali. No aro havia uma camada fina de ferrugem avermelhada. Os dentes estavam um pouco gastos, mas o meio da chave era diferente. Ali, onde os dedos costumavam segurá-la, o metal tinha ficado levemente liso. A chave se moveu um pouco sobre o prato. Um som baixo e curto apareceu. Não era som de porta se abrindo. Não era som de fechadura sendo forçada. Era apenas um pedaço de metal pousando o corpo sobre a porcelana. A luz do refúgio ficou um pouco mais clara. Sobre o esmalte branco do prato, a sombra da chave tremeu de leve. E a chave começou a se lembrar, devagar, da última noite em que havia sido deixada em algum lugar. Lúcia ficou no apartamento da mãe até tarde. Do lado de fora da janela, as luzes dos outros apartamentos começavam a se acender. Dentro, restavam algumas caixas, jornais dobrados e o cheiro de armário vazio. As roupas já estavam separadas. Os livros já estavam amarrados. As toalhas antigas estavam dobradas de um lado. Na cozinha, os pratos pequenos tinham sido embrulhados em papel, um por um. Faltava a caixa de costura. Ela ficava no fundo de um móvel baixo. Era uma caixa antiga, de madeira escura. Quando Lúcia abriu a tampa, viu alguns carretéis de linha, uma almofadinha de agulhas e uma tesoura pequena. A linha rosa estava desbotada. A linha branca tinha juntado poeira. Lúcia tirou os objetos um por um. Um carretel, a almofada de agulhas, um saquinho com botões. Então, no fundo da caixa, alguma coisa fez um som fino. Lúcia levantou o tecido do fundo com a unha. Debaixo dele havia uma chave. No começo ela não soube de que porta era. Era pequena demais. Antiga demais. Não havia nenhuma etiqueta no aro. Mas, quando a colocou na palma da mão, Lúcia respirou um pouco mais devagar. A chave estava fria. O quarto estava morno, mas a chave continuava fria. A parte enferrujada arranhou a palma de leve. O meio, porém, era liso, como o cabo de uma colher muito usada, como uma maçaneta antiga, como uma coisa que muitas mãos já haviam tocado. Lúcia ficou olhando para a chave na palma da mão. Entre as linhas da pele, o metal deixou por um instante uma marca fria. Perto da janela da cozinha, ainda havia um pequeno prato de porcelana. Quando Teresa voltava da rua, sempre deixava as chaves naquele prato. Antes de abrir os botões do casaco,
antes de baixar a bolsa. Primeiro, as chaves no prato. O som era sempre o mesmo. Nem alto, nem claro demais. Um som baixo. Dentro do prato havia uma marca fraca, em forma de lua. Era um pequeno desgaste, feito pelo metal sempre pousando no mesmo lugar. O esmalte branco, ali, tinha ficado um pouco mais opaco. Quando era criança, Lúcia passava o dedo naquele sinal. Havia uma parte lisa e outra um pouco áspera. Lúcia colocou a chave sobre o prato. O som veio. Baixo. Redondo. E o ar da cozinha pareceu mudar um pouco. A cozinha daquele apartamento era pequena e quieta. Na borda da pia havia marcas antigas de água. Pela fresta da janela entrava de longe o som baixo de uma televisão. Mas por baixo desse som, Lúcia sentiu outro cheiro. Cheiro de chão limpo com eucalipto. Era o cheiro das noites de infância, quando Teresa torcia o pano e passava perto da entrada. Havia também o pó que entrava por baixo da porta, o casaco fino pendurado na parede e o pequeno móvel de sapatos ao lado. Lúcia olhou para a chave sobre o prato. Achou que sabia de onde ela era. Uma casa muito antiga. Uma casa onde agora morava outra pessoa. Talvez a porta já tivesse sido trocada. Talvez o piso da entrada também. Talvez a cor das paredes. Lúcia pegou a chave outra vez. No prato ficou apenas um círculo pequeno. Um lugar onde a poeira tinha se afastado. Por um momento, Lúcia imaginou o caminho até aquela casa. Descer pelo elevador, atravessar o ar da noite, pegar um ônibus, subir um pouco a rua inclinada. Antes, aquele caminho não parecia comprido. Quando voltava da escola, ela corria na frente da mãe com as sacolas de feira. Diante da porta, havia sempre uma sombra pequena. Teresa virava a chave com o pulso levemente para dentro. Então, vinha um som baixo, do lado de dentro da porta. A porta não era pesada, mas abria devagar. De dentro saía cheiro de fim de tarde. Cheiro de arroz cozinhando. Cheiro de pano úmido. Cheiro de eucalipto no chão. Lúcia passou o polegar pelo aro da chave. A mão foi por um instante na direção do bolso. Parou antes de tocar o tecido. Os pés também não se moveram sobre o piso da cozinha. Um carro passou lá fora. A luz dele tocou por um segundo a borda de metal da pia. Lúcia deixou a chave ao lado do prato. Desta vez, o som foi menor. A ponta dos dedos tocou por um instante a marca em forma de lua no prato. Lúcia ficou de pé, sem apagar a luz da cozinha. A luz da janela ficou presa na borda da porcelana. A ferrugem da chave pareceu vermelha por um segundo. Depois voltou a ser marrom.
Na palma da mão ainda havia uma linha fria. No refúgio, a chave estava outra vez sobre o prato. A linha fria que ficara na palma de Lúcia já não aparecia. Mas um lado da chave ainda guardava um pouco de frio. A lamparina estava mais baixa. A luz tocava apenas uma borda do prato. O lado da chave voltado para a luz foi ficando morno, muito devagar. O lado encostado na porcelana continuava fresco. A chave descansava entre essas duas temperaturas. A ferrugem, no ponto em que tocava o esmalte branco, segurou um pouco de luz. Depois, essa luz saiu devagar. A sombra dentro do aro ficou menor. O aro, que antes tremia, já não se mexia. A marca em forma de lua ficou meio coberta pela chave. Em algum lugar da prateleira, um som muito pequeno aconteceu uma vez. A chave não respondeu. A chama da lamparina ficou um pouco mais baixa. A luz tremeu uma vez. Naquele instante, uma linha fina na borda do prato apareceu. Quando a luz se acalmou, a linha voltou para dentro do branco da porcelana. O som de metal já não era ouvido. Perto do prato, restava apenas uma vibração muito baixa. O peso da chave se inclinou quieto para o ponto onde tocava a porcelana. O prato não se moveu. A vibração também ficou menor. A marca em forma de lua entrou na sombra. O ar da noite passou entre as prateleiras. A chave não se moveu. Nenhum som ficou.